Olá pessoal, estamos de novo com a nossa disciplina de Fundamentos da Educação Especial e nossa última aula, né? Então vamos lá relembrar o que nós discutimos na aula anterior. Falamos sobre a legislação que embasa a educação especial aqui em nosso país. Comentamos sobre a Constituição de 88, de 1988, que é um direito de todos à educação independente de classe social, de etnia, de orientação sexual, enfim, tá? Comentamos também sobre o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que reafirma os pressupostos garantidos na Constituição de 1988 e ficou para nós discutirmos na nossa aula, a partir daqui, a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996. E é sobre ela que nós vamos falar agora, ok? Vamos lá? Em 1996, a Lei Federal 9394 de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional em todos os níveis e modalidades de ensino, tá? Ajustou-se à legislação federal, ou seja, à Constituição de 1988, e apontou que a educação das pessoas com deficiência deve dar-se preferencialmente na rede regular de ensino. Lembra que eu comentei com vocês que foi após a LDB que ficou estabelecido que todas as instituições de ensino deveriam atender também as crianças com necessidades especiais, né? Especificamente as com deficiências, ok? Seguindo. O capítulo 5 dessa lei diz o seguinte, artigo 58, entende-se por educação especial para os efeitos desta lei a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos portadores de necessidades especiais. Gente, lembrem-se, a educação especial é uma modalidade de ensino, não é um nível, é uma modalidade que perpassa todos os níveis de ensino. Deve ser ofertada preferencialmente na rede regular de ensino. Não se exclui a classe especial, que hoje não está mais dentro das escolas, como acontecia anteriormente. Ela está em centros especializados, mas também se diz da possibilidade das crianças com necessidades frequentarem as classes regulares das escolas ditas normais, ok? Seguindo, o atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns do ensino regular. Parágrafo 3º. A oferta da educação especial, dever constitucional do Estado, tem início na faixa etária de 0 a 5 anos durante a educação infantil. Este parágrafo, só voltando ele fala da educação infantil, mas vocês sabem que a oferta é nos demais níveis também, ok? O parágrafo frisa a questão da educação infantil. Artigo 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades especiais, primeiro, currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos para atender às suas necessidades. Então é de incumbência tanto do Estado, dos municípios, das mantenedoras das escolas, organizarem, elaborarem os currículos e, consequentemente, as metodologias e as formas de avaliação, dando ênfase ao atendimento à educação especial, ok? Seguindo, próximo slide. 2. Terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados. Então a lei também traz indícios de como deve ser assegurado o atendimento às crianças superdotadas, porque quando nós falamos em educação especial, não é somente aquelas crianças que têm de repente um déficit na aprendizagem devido à sua condição especial, mas também os superdotados que têm um QI a mais em relação à educação
em relação à aprendizagem, tá? Seguindo. 3. Professores com especialização adequada em nível médio ou superior para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns. A lei referenda, né, que os professores têm que ter especialização para trabalhar com crianças especiais, tanto formação em nível médio ou superior, assim como formação continuada para o desenvolvimento deste trabalho. Nós sabemos que isso ainda não é realidade em nosso país, né? Os professores estão recebendo essas crianças nas escolas sem ter formação inicial para isto e muito menos formação continuada para ofertar este atendimento de forma qualitativa, por mais que a lei traz esta exigência, tá? Na sequência, o próximo slide diz o seguinte: educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora. Então este quarto item traz a educação especial para o trabalho, visando a integração dele na sociedade e inclusive condições. Então ele abre as portas ou abre as possibilidades para a inserção das pessoas com necessidades ao mercado de trabalho, tá? E também inclusive para aquelas em que apresentam uma superdotação. Lembrando que a superdotação, a criança geralmente ela desenvolve em uma ou mais áreas do conhecimento, mas não em todas. Então, às vezes ela pode ter uma habilidade muito boa na área artística ou na área cultural ou em matemática ou em ciências, mas nunca em todas, tá? Então, ser superdotado não é ser superdotado em todas as áreas, mas em algumas áreas do conhecimento, certo? Na sequência, o próximo slide traz a seguinte contribuição: acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular. O que é isso? É a inserção das crianças especiais como se fosse um contraturno ou em atividades ofertadas pela escola por meio de programas que venham a ofertar uma educação com mais qualidade. Tá? Então este item abre esta possibilidade. No próximo diz o seguinte: em 2001, o Ministério publica as diretrizes nacionais para a educação básica, para a educação especial na educação básica. Então, lembrando, temos a Constituição de 1988, temos o ECA, temos a Declaração de Salamanca, temos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e agora, em 2001, as diretrizes para a educação especial, para a educação básica. Então, por enquanto, essas são as leis, ou melhor, as principais leis que fundamentam a organização e a oferta da educação especial no Brasil. O decreto número 5.626 de 2005, que regulamenta a lei número 10.436 de 2002, visando ao acesso à escola dos alunos surdos, dispõe sobre a inclusão da Libras como disciplina curricular, a formação e a certificação de professor, instrutor e tradutor-intérprete de Libras, o ensino da língua portuguesa como segunda língua para alunos surdos e a organização da educação bilíngue no ensino regular. Então essa legislação eu trouxe aqui como marco para vocês também, porque ela inclui a questão da Libras como disciplina no currículo e fala da necessidade de formação do professor para trabalhar com alunos surdos em relação a Libras. Então esta lei é bem importante, vocês não precisam decorar o número dela, mas enfim, saber que existe uma legislação que obriga as instituições a incluir na grade curricular, ou melhor, na proposta curricular, o ensino de Libras, tá? Seguindo, o que é Libras, né? Só para deixar mais claro.
é uma das linguagens de sinais existente no mundo inteiro para a comunicação entre surdos. Ela tem origem na linguagem de sinais francesa. As linguagens de sinais não são universais, elas possuem sua própria estrutura de país para país e diferem até mesmo de região para região, de um mesmo país, dependendo da cultura daquele determinado local, para construir suas expressões ou regionalismos. Gente, tanto a linguagem normal quanto Libras, nós sabemos que usamos algumas denominações, algumas expressões que nem sempre são comuns em outras regiões, em outros locais do país, mas que servem para se comunicar e expressam algum tipo de linguagem. O mesmo acontece com a Libras, tá? Nem sempre é regra a mesma linguagem em todos os cantos do nosso país, porque a linguagem ela tem muita influência da cultura, tá? Continuando. Em 2005, com a implantação do Núcleo de Atividades de Altas Habilidades Superdotação, em todos os estados e no Distrito Federal, são organizados centros de referência na área das altas habilidades superdotação para o atendimento educacional especializado, para a orientação às famílias e a formação continuada dos professores, constituindo a organização da política de educação inclusiva de forma a garantir esse atendimento aos alunos da rede pública de ensino. Gente, só para lembrar, então, alunos superdotados também devem ser incluídos nas escolas, lembrando também que eles têm uma afinidade para uma ou mais áreas, mas nem sempre para todas. E quando o professor não tem formação, não consegue trabalhar ele na perspectiva de incluí-lo e oferecer um atendimento especializado com qualidade, ele acaba se tornando um problema, porque ele é muito ativo, né? Às vezes ele é até confundido com um aluno hiperativo, tá? Seguindo, outra legislação, tá? É o PDE, lançado em 2007, o qual ele vem a complementar o Plano Nacional de Educação. Então ele traz as metas e as formas de como pode ser operacionalizado o Plano Nacional de Educação. E aí ele tem como eixo a formação de professores para educação especial, a implantação de sala de recursos multifuncionais, a acessibilidade arquitetônica dos prédios escolares, acesso e a permanência das pessoas com deficiência na educação superior. Gente, o PDE, Plano de Desenvolvimento da Educação, de 2007, é muito importante vocês registrarem ele aí como uma legislação que veio firmar esse compromisso da educação pública em adaptar os prédios escolares, apesar de não ser realidade ainda em todas as instituições do nosso país, mas é ele que veio abrir este leque de possibilidades de adaptações, de construções de prédios já com estrutura para receber esses alunos, tá? Inclusive atendimento especializado ainda em lugares que não se era possível atender crianças com necessidades educacionais especiais, tá? Então o PDE é um marco em relação à legislação para a educação especial também. Continuando. Ainda que haja legislação que preconiza o atendimento às pessoas com deficiência, o mesmo precisa avançar em prol do atendimento da população que necessita dos serviços especializados. Gente, a legislação está aí, sabemos que é realidade, no entanto, ainda nós nos deparamos com uma educação especial que está dando os primeiros passos em direção a ofertar realmente o ensino de qualidade. Seguindo, a situação atual da educação especial aponta para a integração e, consequentemente, para a inclusão. Então, quando discutimos as crianças vão ser inclusas, não. Primeiro, vamos ter um processo de integração para daí sim, na sequência, incluir. Então, primeiro integramos para depois efetivarmos a inclusão. Inclusão, vamos ver o conceito de inclusão. Reconhece assim que todas as crianças são diferentes e que as escolas e sistemas de educação precisam ser transformados para atender às necessidades individuais de todos os educandos, com ou sem necessidade especial. O que seria então a necessidade especial, pessoal? Carência ou deficiência de uma ou mais capacidades
condição de todos os seres humanos, que em alguns causa uma sensação de fadiga e sofrimento, particularmente intensa, a ponto de o corpo social promulgar leis para sua integração, mas, ao mesmo tempo, preferir esconder ou favorecer o desaparecimento do sujeito difícil de integrar. Então, necessidade especial se caracteriza como uma carência ou deficiência em alguma área do nosso corpo. Pode ser físico, pode ser cognitivo, pode ser afetivo, pode ser social. Tá? Seguindo, as necessidades especiais são incapacidades de realizar as atividades próprias do seu nível de desenvolvimento. Podem ser físicas ou mentais, como eu comentei, podem ser sociais ou afetivas também, e que de certa forma interferem na aprendizagem. Vamos só fechar então o que é inclusão. É um conjunto de meios e ações que combatem a exclusão aos benefícios da vida em sociedade, provocada pela classe social, origem geográfica, educação, idade, existência de deficiência ou preconceitos raciais, étnicos. Então, tudo isso caracteriza inclusão, gente. Inclusão social é oferecer aos mais necessitados oportunidades de acesso a bens e serviços. Inclusão social é oferecer aos mais necessitados oportunidades de acesso a bens e serviços dentro de um sistema que beneficie a todos e não apenas aos mais favorecidos, no sistema meritocrático em que vivemos. Trata-se de uma reestruturação da cultura, da prática e das políticas vivenciadas nas escolas, de modo que estas respondam à diversidade de alunos. Portanto, gente, incluir independente da sua condição biológica, da sua condição social, enfim, permitir o acesso à educação a todos, ok? Para isso, a escola precisa se organizar de maneira democrática, precisa organizar todo o seu trabalho pedagógico e administrativo a partir dos princípios de gestão democrática. Olhem lá, o que é gestão democrática? É envolver todos, elaborar a proposta curricular contemplando essa questão da educação especial na instituição, que devem ser trabalhadas por todos de forma conjunta e, gente, desmistificar, quebrar preconceitos, estereótipos, rótulos, tá? Começa por aí o trabalho com a educação especial, tá? Seguindo, compromisso da escola inclusiva. Qual é o compromisso da escola inclusiva? Olhem lá. Promover mudança de atitudes discriminatórias. A escola deverá trabalhar com quebra de tabus, estigmas, desinformação, ignorância, que levam as pessoas a terem atitudes negativas em relação aos seus alunos com deficiência. O caminho da inclusão começa por aí, quebrando o preconceito que as próprias pessoas têm ao trabalhar com as crianças especiais. Seguindo, o professor e o contexto inclusivo. Então, a escola, para trabalhar na perspectiva de qualidade de ensino, precisa organizar todo o seu trabalho a partir da gestão democrática. E gestão democrática perpassa pelo trabalho de todos os envolvidos, inclusive do professor, que é aquele que está lá como mediador na sala de aula. Vamos ver o papel do professor, então, numa escola inclusiva. No cotidiano escolar, o professor é o profissional que mais está envolvido com as crianças em situação de inclusão. Cabe a ele a responsabilidade maior pela educação e inserção da criança no contexto socioeducativo. É papel do professor, marquem lá bem, valorizar as diferenças. O que é isso? Ser diferente e único é uma característica de todo ser humano, mas não é valorizar para o bem ou para o mal, mas valorizar no sentido de estimular, de incentivar a criança a cada vez mais, interagir com os demais colegas e trabalhar na perspectiva de formação do processo de ensino e aprendizagem. Seguindo, descobrir e valorizar as potencialidades. Cada um tem capacidades próprias, devem ser descobertas, proclamadas, cultivadas e exploradas. Ainda também valorizar o cooperativismo, promover a solidariedade entre crianças com deficiência e os colegas. O aluno sem deficiência aprende a ajudar alguém em suas reais necessidades e isso diminui tabus, mitos e preconceitos. Daí a importância de desenvolver atividades que integrem o aluno
junto com os alunos que têm necessidades especiais, porque isso favorece a sociabilização e, consequentemente, a aprendizagem do processo educativo, ok? Seguindo. Mudar sua metodologia, individualizar o ensino, trabalhar de forma diversificada, avaliar permanentemente e qualitativamente. Gente, há necessidade do professor rever a sua metodologia quando ele não consegue alcançar as crianças, não só as especiais, mas inclusive aquelas que não estão conseguindo se apropriar do conteúdo trabalhado pelo professor, ok? Adiante. Oferecer, quando necessário, serviços de apoio para suprimir dificuldades individuais. Alunos que necessitam devem utilizar outras modalidades de serviços, reforço, professor itinerante, sala de recursos, desde que associados ao que está aprendendo na sala regular. Então, se o aluno necessita de um atendimento a mais, num contraturno, que venha a colaborar ou articular ao que está sendo trabalhado em sala, nada mais interessante do que ter este apoio, né? Com sala de recursos, ou com professor itinerante, ou no projeto de alfabetização. Então, é importante essa integração, mas desde que seja de forma articulada, porque se for para o professor trabalhar um determinado conteúdo e o professor no contraturno trabalhar outros conteúdos ou de maneira desarticulada o que ele está vendo em sala de aula, aí não será tão eficiente quando for de forma articulada, tá? Próximo slide. O aluno com necessidade especial, na convivência com seus pares da mesma idade, estimula seu desenvolvimento cognitivo e social, demonstrando maior interesse pelo ambiente que o cerca e apresenta comportamentos próprios para a sua idade. Daí a importância de integrar estes alunos com necessidades educacionais especiais para sociabilizar-se, ao mesmo tempo em que eles aprendem, eles também vão proporcionar aquilo que eles têm de mais qualitativo para os demais coleguinhas. Então é bacana essa interação acontecer em sala de aula. Próximo. O professor deve estar atento à interação estabelecida entre os alunos com e sem deficiências, promovendo não só as aprendizagens acadêmicas, como o relacionamento entre eles e o aumento da autoestima da criança com deficiência, auxiliando sua integração na classe. Como disse, valorizar a diferença, mas a diferença na perspectiva da qualidade, tá, gente? Seguindo. Necessidades especiais, volto ao conceito, carência ou deficiência de uma ou mais capacidades do indivíduo. Aí nós temos várias necessidades especiais, eu vou só frisar algumas, né? Área visual é aquela deficiência que por motivo de perda ou anomalia congênita ou adquirida, parcial ou total, de estrutura ou função da visão, pode ocasionar restrições da capacidade de interpretação sobre as condições de segurança, de orientação e de mobilidade. Então, a deficiência visual, ela acomete mais a visão e pode ser congênita ou pode ser adquirida. Tá? Outro tipo de necessidade, né, na área física, é aquela deficiência que por motivo de perda também, ou anomalia congênita, ou adquirida parcial ou total, ocasiona restrições da capacidade orgânica do indivíduo, tá? Podendo obrigar a pessoa a locomover-se temporária ou permanentemente com auxílio de cadeira de rodas, aparelhos ortopédicos ou próteses. É aquela necessidade física que a criança já pode nascer com ela ou adquirir durante o seu processo de vida. E aí, claro, ela causa mobilidade reduzida, né? É a condição que faz a pessoa movimentar-se com dificuldade, insegurança e ter a necessidade de se apoiar por aparelhos ortopédicos, próteses, enfim, aquilo que eu já comentei com vocês. Então, é uma deficiência especificamente na área motora. A auditiva, o próprio nome já diz por si próprio, que é a perda da audição, né, causada durante a sua vida ou mesmo por fator hereditário ou mesmo durante o processo gestacional, né? Inúmeros são os fatores que podem levar a pessoa a uma perda auditiva e isso consequentemente causa problemas no processo de ensino e aprendizagem. A próxima, paralisia cerebral, é aquela deficiência que por motivo de lesão de uma ou mais áreas do sistema nervoso central
pode ocasionar alterações psicomotoras, podendo ou não causar deficiência mental. Então, nem sempre, mas pode. E o que é deficiência mental hoje num conceito de sociedade contemporânea? É aquela deficiência que por motivo de perda ou também anomalia congênita ou adquirida parcial ou total, de raciocínio lógico ou intuitivo, pode gerar confusão de ideias, falhas de decisão, de interpretação, das condições de segurança, de orientação e até mesmo de mobilidade. Então, a deficiência mental hoje, ela acomete o cognitivo da pessoa. Pessoal, então espero que essa disciplina tenha contribuído com a formação de vocês. A gente sabe que a educação especial é uma realidade. Primeiro veio a legislação, depois veio toda a discussão de como adaptar os prédios, de como proporcionar informação inicial e continuada de qualidade para os professores, enfim. A gente sabe que as dificuldades são inúmeras, mas não é por causa disso que nós vamos cruzar os nossos braços e fazer de conta que a educação especial não está aí presente, tá? As crianças têm capacidade sim de aprender, para isso bastam ser estimuladas, motivadas, haver mediação desde o início em que for detectado, de repente, um problema relacionado ao seu desenvolvimento, seja cognitivo, biológico, físico, né, afetivo ou social. Eu quero chamar um vídeo agora para sintetizar toda essa proposta de educação especial que vem sendo trabalhada nas escolas públicas, nas redes regulares de ensino principalmente. Vamos lá ao vídeo, pessoal? Um país que investe na inclusão, ele não investe apenas na pessoa com deficiência, ele investe na sociedade como um todo. Apesar das diferenças, da regionalidade, tão extenso quanto é o Brasil, é um país que acredita que cada um tem a sua contribuição. Mudou no contexto da escola, da sala de aula, o sentimento de pertencimento dos alunos também, quando eles se sentiram incluídos por terem incluído o outro. Conheço histórias de crianças como a Kelly, que por muito tempo foi excluída do convívio social e que hoje tem sonhos de ser escritora, de escrever contos. Aí comecei a pensar e comecei a escrever assim. Era uma vez um gato chinês. Só que para não copiar dos livros, né, para não ficar até a mesma coisa, eu pensei, eu mesma vou começar a criar as minhas histórias, como eu quero. E se eu parar de estudar, eu não vou conseguir fazer o que eu quero, que é ser professora e escritora de livro. Quer que eu conte outra vez? Até, alguns anos atrás, as crianças elas eram simplesmente guardadas em casa ou colocadas numa classe especial. E hoje elas estão na escola, elas têm a oportunidade de estarem incluídas. Eu acho que a gente tem que investir nisso aí. Eu acho que ele tem a capacidade de falar e de se expressar. Meu maior sonho é um dia ver o Guilherme numa faculdade, né? Porque eu sempre digo que o Guilherme vai ser o Dr. Guilherme, não sei em que ele vai escolher, mas que mais e mais abram-se portas para que essas pessoas que digam especiais possam viver num mundo justo, que eles possam estudar, que eles tenham acesso a tudo. A escola de hoje para a escola do passado, nós tivemos um avanço assim, significativo. Porque se tu segrega essa criança, tu tá proibindo essa criança de avançar. Da maneira que tu age, tu sente que essa criança tem todo um potencial para ir para frente, essa criança vai começar a se manifestar de alguma forma e vai buscar essa inclusão. O professor, é o diretor, a equipe pedagógica, é o Estado, né? É o poder público envolvido nisso, é a família. Tudo isso vem contribuir para que, assim, começando, né, o século XXI, tenha uma transformação ou passos para que essas crianças, essas pessoas
tenham os mesmos direitos que outras pessoas. É uma criança que tem um pouco de diferença, mas é preciso ser tratada e cuidada como qualquer aluno dentro da sala de aula. E na questão das avaliações, a criança nunca é avaliada sendo comparada com a turma. Ela é comparada consigo mesma. E a gente já tem resultados, a gente percebe que contribuiu para que esses alunos deixassem de ser invisíveis. A qualificação, a capacitação, ela nos traz uma certa tranquilidade, né? Uma certa forma de abordagem melhor, procurar, né, a forma adequada de fazê-lo absorver determinado conhecimento, estimulá-lo, né, a acreditar de que a escola é possível, né, a escola é viável para ele. Eu acho que a inclusão é muito mais uma questão humanística também, né, de dar o direito a essas pessoas de uma dignidade. Bom dia! Bom dia! Para trabalhar com educação especial, precisa sim você se interessar, buscar, estudar, aprender, para poder passar mais aquilo que você tem adquirido e a sua formação vai sendo, né, gradativamente mais aprimorada. Nós, como educadores, devemos nos abrir sim a essas novas experiências, porque hoje é tendencial haver essa inclusão e nós não podemos jamais nos recuar, né? Deixar de querer fazer, nos omitir a fazer parte desse processo. Não é só responsabilidade fazer inclusão só do professor, mas de todos os profissionais, de todos os sujeitos, né, que estão nessa sociedade, que se preocupam em construir uma sociedade melhor, mais forte, mais democrática, e aí estão procurando na formação os caminhos, né, para sair e construir aí, fazer diferente. A sociedade tem que se integrar a esse aluno, não esse aluno se integrar à sociedade, né? Porque esse aluno ele traz uma riqueza. O aluno, quando ele tem um pertencimento, ele se dá melhor com todo mundo. Ele se sente mais incluído. Então isso ajuda muito a autoestima e ele vai ser bem relacionado. E quando ele apresenta o trabalho dele para os outros no ensino regular, ele é estimado. Samuel é meu querido professor. Meu grande amigo também, né? Que eu gosto muito dele. Simplesmente eu gosto muito dele. É o único jeito de se fazer a inclusão, é fazendo e descobrindo cada particularidade de cada aluno. O processo de inclusão é muito novo aqui no Brasil, mas ele está andando de forma rápida e com resultados positivos. Em termos de espaço físico, nós temos um padrão que ele tem acessibilidade, rampas de acesso, banheiro adaptado para o corrimãos, alargamento de portas ou sinalização. Já foi ampliado esse mundo da inclusão, já está como disciplina na federal, já está como disciplina em outros colégios, nas universidades, nós já temos surdos pedagogos, né? Eu já considero um avanço de eu poder fazer a prova do vestibular e poder estar dentro da universidade. Hoje eu estou como aluno, mas eu quero estar dentro como professor e contribuindo no sentido de permanência das pessoas cegas que entrarem para ser aluno da universidade. Eu estou pretendendo fazer mestrado e não quero parar também. Eu penso em fazer doutorado e uma ambição que tenho é um dia chegar a ser professor da instituição aqui. Essa inclusão aqui na reserva, na aldeia, com intérprete, com aluno surdo, eu vejo um avanço na educação e uma educação igual, tanto na aldeia como na cidade. Elas estão descobrindo um outro mundo importantíssimo para elas, que elas vão ter agora uma oportunidade muito maior do que muitos adultos não tiveram. Depois que a professora intérprete entrou, né? Agora ele está aprendendo bem. A escola, do jeito que é hoje, vai ajudar muito no futuro. Ele se formando igual os outros, né? Não tendo as diferenças, né? Tratando as igualdades, né? Mas não pode deixar ela sozinha se virar não, né? Tudo nós acho que nós podemos ajudar eles, mesmo que eles for de qualquer jeito que eles for, né? Se eles for surdo, mudo,
pode ser o que for, né? Mas sendo ser humano que nem a gente também, né? O futuro dessas crianças depende muito da gente também, né? Não só da família, mas nossa também, de estar aceitando, de estar fazendo com que as outras crianças percebam a importância dessa convivência, né? Desse aprendizado, porque um aprende com o outro. É muito importante estar na escola, porque aprende muitas coisas, aprende a ler, escrever. Essa inclusão do portador de necessidade especial é uma coisa muito importante, porque ele se sente integrado no meio social, nas atividades das aulas de educação física, como também nas atividades esportivas. O David, que é nosso aluno, ele participa das atividades dos jogos interclasses e os colegas se sentem felizes em ter David como colega, um parceiro, um companheiro. Nossa escola é uma escola para todos, é uma escola onde não há discriminação, onde as crianças com deficiência participam das atividades, sejam elas culturais, sejam elas educacionais. É muito importante para a rede pública oportunizar esses espaços não formais, por exemplo, o Barco Escola, para a inclusão. Aqui nós recebemos diariamente deficientes visuais, deficientes auditivos. Então é um momento para que eles saiam mais motivados a ser incluídos em sala de aula, junto com as pessoas ditas normais, e que isso não possa ser notado como uma coisa diferente, sim como uma naturalidade. Aqui tem toda uma preocupação com eles, os professores, a coordenadora, toda a equipe pedagógica da escola estão empenhados em ele aprender. A gente percebe isso. Então é muito gratificante para mim eu ver que meu filho está sendo muito bem assistido. A gente dispõe de alguns recursos para estar atendendo as crianças. A sala de recursos ela é importante porque ela equipara as condições desse aluno lá em sala de aula. Então, na medida em que ele está com todo o material acessível, ele está com os mesmos materiais que os outros colegas têm, ele tem muito mais chance, né, de estar avançando, de estar conseguindo acompanhar, igual a todos. Quantas e quantas vezes eu chegava e dizia assim, Arthur, você quer ir hoje para a escola? Não, não vou. E aqui não. Ele vem, sabe por quê? Porque ele se sente amado, ele se sente valorizado, que é isso que é importante. Eu estou me sentindo hoje mais segura em relação ao futuro do meu filho. Porque hoje eu encontrei alguém que realmente se dispõe a ajudá-lo em termos de educação. E eu também estou aprendendo, eu não sabia nada de braille, também estou aprendendo, eu e ele estamos aprendendo juntos. Porque a gente só aprende se tiver o desejo, e a gente só aprende, o aluno só aprende se o professor também tiver esse desejo de ensinar, né? É muito triste para um pai ver um filho com algo diferente. Se sentindo excluído, né? E agora a gente vê que ele não está mais excluído, né? Que ele participa igual como as outras crianças. Que graças a Deus isso aí é uma bênção, é uma conquista que Deus me deu. A escola faz parte sim, e a escola tem que continuar. Esse é o caminho. O fato de ver ele sorrindo, o fato de ver ele se sentindo muito bem e feliz, isso aí já traz a nossa felicidade, pelo menos para mim e para ti. Elas trouxeram para a gente vida, trouxeram luz para nossa escola. Bom, chegamos ao final da nossa disciplina. Foi breve, né? Mas espero que tenha contribuído com a formação de todos vocês. Desejo um sucesso nos seus estudos, aproveitem as demais disciplinas, procurem ficar atento a todas as questões conceituais principalmente e a legislação que vem a fundamentar a oferta desta modalidade no nosso país. Um abraço e até a próxima!